E aí, pessoal, estamos aí trabalhando no projeto de vida. Vocês já tiveram aí uma explanação com a professora Jeane, explicando como são os procedimentos, o que nós vamos trabalhar, a divisão desse projeto de vida. Porque nós temos que trabalhar você, aluno, para você se conhecer um pouco melhor, entender quais são suas habilidades, saber seu potencial, o que você gosta, o que você quer na vida. Ah, eu quero um trabalho para ganhar muito, eu quero ser feliz no meu trabalho, fazer o que eu gosto. Ah, eu quero focar numa carreira e fazer mestrado, doutorado. Eu tenho tendência, eu gosto de estudar muito. Ah, eu gosto de trabalhar. Então você vai se conhecer, entender como você pensa e quais são suas qualidades que vão te auxiliar nesse projeto de vida. Então, para início de conversa, nós vamos falar disso, né? Como se conhecer, a parte do ser, você se conhecendo. Então vamos lá, começando? Então aí falando um pouquinho do projeto de vida, você está vendo a imagem, mostrando que está indo atrás de um objetivo. Então é isso que nós vamos trabalhar. A primeira parte é quem é você? Você se conhece? Será que você tem noção realmente? Então essa é a nossa primeira pergunta. Aí você pode dizer assim, é fácil. Será? Quando você pensa em você mesmo, você se conhece? Você sabe seus limites? Sabe suas qualidades, seus defeitos? Então, se você se conhece bem, é até fácil, né? Então, pessoal, olha aqui. Quando fala conhecimento, você fala de algo que você está trabalhando, que você está fazendo, seu comportamento é explosivo, é calmo. Qual é a sua característica? É trabalhar tranquilamente, fazer coisa com calma, é fazer as coisas rápidas. Ah, é esforço físico. Eu não me conheço. Então, às vezes, como você acaba se conhecendo? Através de opiniões, através de questionamentos. Então, o principal durante toda a vida de vocês é saber fazer a pergunta. Então, quando pergunta quem é você, você pode achar uma pergunta fácil. Mas quando você começa a pensar nesse ponto aí, o que você vai descobrir? Que não é tão fácil assim. Então, tem algumas técnicas para vocês se conhecendo, sabendo fazer essas perguntas. Então, vamos lá, continuando? Então, você olhando para a imagem aí, gente, você percebe que às vezes é complicado. Tem muitas pessoas que não se conhecem, não sabem o seu potencial, não sabem como é o seu humor, às vezes muda muito rapidamente. Então, uma pergunta para começar. Você se conhece bem? Será que você sabe todas as suas qualidades e defeitos? Será que se alguém te questionasse, você responderia da forma que a pessoa espera? Por quê? A pessoa poderia dizer muito bem através de uma resposta sua. Então, pessoal, olha aqui. Quando a pessoa faz uma pergunta para você, ah, você se conhece bem? Você diz, me conheço. Aí você começa a falar, a pessoa, não, mas eu não te vejo dessa forma. Então, às vezes, o que você pensa de você não é necessariamente. Você tem uma expectativa, né? Mas aí você tem que analisar bem e você começa a entender essas situações nessas perguntas. Então, a primeira é, você se conhece bem? Será que você vai falar realmente quem você é? Vamos lá, segunda perguntinha aí. E é interessante, pessoal, você anotar. Ó. Isso é uma pergunta para você pensar e responder. Lembrando que aqui não tem resposta correta e errada. Existe que você vai evoluir durante o projeto de vida e aí você vai responder depois de uma forma diferente, talvez. Ou não, pode responder da mesma forma. Então, copia aí no seu caderno. Primeira pergunta, você se conhece bem? Segunda, como você se descreveria? Aí você pode pensar, então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que acontece? O que é você se descrever? Você pode dizer, ah, eu sou uma pessoa alegre. Aí, dependendo da situação, imagina, você fala para uma pessoa, está conhecendo ela, que é extrovertida, é tudo aquilo, chega numa situação que você não conhece ninguém, você fica tímido. Aí a pessoa vai dizer, poxa, você disse que é extrovertido? Vai dizer, ah, não em todas as situações. Ah, então você muda de acordo com a situação. Então, quando você pensa assim, como você se descreveria? Ah, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou baixinho. Outra pessoa alta? Ah, eu tenho um cabelo enrolado. Outra pessoa tem cabelo liso. Ah, meus olhos são castanhos, castanhos claros, castanho escuro, é azul. Ah, eu tenho facilidade de trabalhar com objetos, com a minha mão, eu sou muito talentoso, faço assim algumas coisas delicadas com muita facilidade. Por exemplo, um médico cirurgião, ele tem que ter uma precisão muito grande,
certo? Ah, vou lá trocar a roda de um carro, de uma carreta, por exemplo, você tem que ter muita força. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai se descrever quais são as qualidades e defeitos também que você tem. Ah, eu sou apressado, eu sou impaciente, eu não gosto de esperar, tudo para mim tem que acontecer naquele momento. Lógico, uma característica hoje, né, muito assim, acelerado, muita informação e às vezes não sabe o que fazer com isso. E mais uma perguntinha para você, vamos lá? O projeto de vida ele vai trabalhar muito dessa forma, as perguntas. Quais das suas características, olha só, características podem contribuir para a construção do seu projeto de vida? Então, pessoal, o que eu estou falando desde o início? Essas características vão te ajudar a ter um foco. Você vai ter um ponto de partida, você vai ter um objetivo a chegar. Então, você se conhecendo, sabendo quais são suas qualidades, você vai trabalhá-las dentro do projeto de vida. Ah, mas eu tenho defeitos. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para reduzir esses defeitos, se for algo assim muito forte, ou até mesmo eliminá-los. Então, através dos questionamentos, você vai fazer isso. É fácil? Não, gente. Eu, por exemplo, já fui muito ansioso, muito. Hoje não sou tanto, todo mundo tem ansiedade, mas quando é muito forte, atrapalha. Ah, eu não me sinto tão confiante. Mas como é que se ganha confiança? Trabalhando, fazendo, treinando, você vai aumentando sua autoconfiança, que também vamos falar disso aqui. Então, o projeto de vida ele trabalha muito questionamento. Vamos voltar lá? Então, anotem essas 3 perguntas. Você se conhece bem? Como você se descreveria e qual a característica que você acha que vai contribuir para a construção do seu projeto de vida? Isso aqui você tem que ter anotado aí no seu caderno, você tem que responder, vocês vão ter tempo. Ah, pessoal, dá uma olhadinha aqui. E muito importante, tá? Vocês vão ter um tempo para fazer essas atividades, tá? Não precisa fazer acelerar, anotar e responder, não. Vocês anotem, vão pensando. Quando fechar aqui nossa apresentação, vocês vão ter um tempo aí com o professor de vocês, professor presencial, que vai trabalhar o projeto de vida e vai trabalhar essas questões. Vocês vão responder, trocar experiências, vocês vão ter tempo para fazer isso, tá? Não precisa ficar desesperado para responder. Lembrando, não existe resposta correta. Existem respostas agora e respostas que vocês vão ter depois de um tempo trabalhando esse conhecer de vocês, o ser, né? Você se conhecendo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então tem esses 3 questionamentos aí. Para começo de conversa, a arte costuma ser bastante usada para expressar ideias que muitas vezes, né, são difíceis de definir ou, olha só, aprender de forma objetiva. O desenhista Gervásio Troche, por exemplo, usa a criatividade, a linguagem visual para exprimir reflexões sobre condições humanas e cotidianas. Olha só, visual. Então, o que seria isso? Esse aqui é o Gervásio, então, o cartunista, né? Nasceu em 1976, são marcados pela ausência de texto escrito, então ele não escreve. Ele usa só a arte, o visual, imagens com algumas características que vocês vão ver uma já, expressando humor e sensibilidade apenas por meio de imagens. Então, pessoal, olha só, alguns alunos têm talento para arte, para música, para teatro, alguns até brincar assim, né, conseguem ser bem, são engraçados, né, outros já conseguem assim, tentar manipular ali a situação, consegue fazer uma brincadeira, consegue, desculpe falar, a pessoa diz, né, consegue ser um artista, né, mas assim, alguns conseguem desenhar muito bem. E é isso que ele faz. Imagina você olhar para uma imagem e entender a imagem da sua forma. Não é que vai ter só uma interpretação. Pode ter a mais correta, vamos dizer assim, mais dentro do que ele pensou, mas você pode interpretar de várias formas. Então vamos ver uma? Olha só uma imagem que esse artista fez, né? Olha só. Agora observe o desenho do cartunista uruguaio, né? Gervásio Troche. Olha só. Uma pessoa olhando para a sua sombra e na sombra uma escada. Simples, mas se você começar a analisar a imagem, você vai ter vários questionamentos. O que isso nos traz? Uma pessoa olhando para uma sombra
e dentro da sombra uma escada. Então, pessoal, olha só, vocês vão observar bem, dá uma olhadinha aqui, vocês vão observar e vocês vão ter uns questionamentos, vocês vão anotar aí no caderno, que é bem pequenininho, e vocês vão pensar sobre isso. A imagem é essa, tá? Então, vamos lá? Olha só os questionamentos que nós vamos fazer aqui, para entender melhor essa tela, essa imagem. Olha aqui, ó. Para interpretar, copie as frases a seguir no seu caderno e vão completar. Olha só, você vai completar, seguir aí da sua forma. A legenda desse cartoon poderia ser. Então, olha só, se eu estou aqui, olha aqui, ó. A legenda desse cartoon, como é que você daria um título para essa imagem? Qual seria o título que você usaria? Uma imagem dessa. Você está observando uma imagem e vai dar um título. Eu não posso contribuir muito aqui porque é bom vocês tentarem. Eu tenho uma ideia, né? Sei lá, uma coisa bem simples. Se conhecendo mais profundamente, né? Entrando no seu íntimo aí, mais profundo, né? O conhecimento mais profundo de si mesmo, que aí é a imagem dele, né? Mas aí você pode pensar. Então, dê uma legenda. Então, a legenda desse cartoon poderia ser, aí você completa. Aí dá para fazer tranquilo, certo? Segunda, a escada desenhada na sombra representa. O que essa... Tá, vou deixar um pouco aqui, só voltar. Ó. Olha aí, ó, a escada que está desenhada dentro da sombra. Então, o questionamento é, a escada desenhada na sombra representa... Então, pessoal, olha aqui. Eu tenho uma forma de interpretar, você tem outra. Eu posso colocar algo ali, sei lá, eu já tenho uma experiência de vida, vocês são um pouco mais novos, então eu posso acrescentar algo a mais, ou pode ter pessoas que têm mais conhecimento em relação a essas imagens, né, consegue ter um entendimento melhor. Eu consigo ver ali que uma pessoa olhando para a sua imagem tentando se conhecer. Como? Quanto mais você descer a escada, mais profundamente você vai se conhecer. É sei lá, uma interpretação minha. Só essa que existe? Não. Você pode pensar outras situações aí, tá? Então, vai aprofundando aí o conhecimento, né? Então, vamos lá. E mais uma para você. Então, escreva as duas e completa. Tá? Os 3 pontinhos você não coloca, só completa. E a terceira é, uma possível interpretação para esse cartoon é... Aí, meu filho, você vai ter infinitas... Aqui, ó. Uma possível interpretação para esse cartoon. Uma delas você vai colocar. Você vai dizer aí que uma delas é isso. O outro vai colocar outra interpretação. Se todos tiverem a mesma interpretação, significa que ele conseguiu passar uma ideia muito fixa, né? Que só de você olhar você já interpreta. Que é a arte dele, né? Então, essa arte aí que ele consegue transmitir. Mas, assim, essa imagem é muito interessante para você analisar mesmo. Então, tá aí, gente. As 3. A legenda desse cartoon poderia ser completa. A escada desenhada na sombra representa completa. Uma possível interpretação para esse cartoon aí você vai dizer a sua interpretação. Lembrando que não precisa responder todas agora. Você vai ter tempo para fazer isso e pensar muito bem. A imagem está bem fixa aí para vocês. Uma pessoa olhando para uma sombra e nessa sombra tem uma escada. Simples assim. E para ampliar, olha só. Você acha que é importante se conhecer? Justifique. Então, pessoal, olha aqui. O que você vai se questionar? Quando fala assim, você acha que é importante se conhecer, às vezes a pessoa não conhece seu potencial, porque, sei lá, acredita demais nas outras pessoas, quer seguir muito cegamente o que as pessoas dizem para ela ser, acaba se apagando um pouco. Uma criança, por exemplo, você só brigar... Sei lá, eu sou pai, sou meio brabo, sou meio bobo, eu tenho os dois lados, mas eu sempre vejo quando minha filha consegue algo, o quê? Ela teve a capacidade de fazer aquilo. Foi meio perigoso chegar a explicar que não pode e tal, mas ela teve a condição de fazer. Até para abrir uma porta, pensa, uma criança pequenininha, vai lá, pega uma cadeira, coloca e abre. Ela entendeu que para ela alcançar aquele objetivo, ela tinha que ter uma cadeira. Então, ela vai aprendendo. Então, se conhecer é saber do que você é capaz, suas limitações. Mesmo assim, suas limitações, você pode trabalhar e evoluir bastante. Talento,
nem sempre é de nascença. Você evolui através de muito esforço e sacrifício. Muito, certo? Então, vamos lá, continuando. Isso aí é um questionamento que você vai responder, tá? Não precisa responder agora, vocês têm tempo para isso. Você acha que é importante se conhecer? Aí dê a sua justificativa. Por que que isso é importante? Aí tem várias interpretações, gente. Aqui é só como é que faz? A gente está só direcionando como você vai trabalhar isso. 2. O que é possível fazer para se conhecer melhor? E por quê? Então, gente, dá uma olhada. Tem várias coisas que você pode fazer. Se fazer perguntas, testar. Será que eu tenho paciência? Tenta fazer algo. Eu não gosto de barulho, por exemplo. Não gosto de ninguém gritando, muito barulho, eu fico agoniado. Então, sai de perto. Então, eu já sei que aquilo me incomoda. Para eu me concentrar, eu preciso de silêncio. Tem gente que diz que só estuda ouvindo música. Eu não sou assim, então eu vou me conhecendo, eu vou sabendo minhas limitações, o que me deixa mais à vontade, o que me irrita, o que eu tenho facilidade de fazer, o que eu não tenho facilidade de fazer. Então, o que é possível fazer para se conhecer melhor? Diga aí como você vai se conhecer, de que forma. Tem infinitas coisas que você pode estar fazendo. E para finalizar essas 3 aqui, que você tem que anotar, vamos lá? Então, essa terceira dá para copiar, que é bem pequeno. Quais podem ser as consequências de não conhecer a si mesmo? Gente, aqui uma só, eu vou deixar só um pouquinho aí para vocês anotarem, mas pensa aí, não se conhecer bem, você acaba não sabendo até onde você pode ir, até onde é seu limite, ou mesmo você perder a paciência, se empolgar demais. Então é bom você saber qual o tipo de, sei lá, até onde você pode ir na realidade. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, olha só, quais podem ser as consequências de não conhecer a si mesmo? Uma, por exemplo, gente, dá uma olhadinha aqui bem simples. Se uma pessoa não se conhece bem, ela fala, eu não tenho facilidade para aprender, e é uma pessoa super inteligente. Para mim, inteligência é quem usa facilidade de aprender. A pessoa que tem muita facilidade e não usa, eu não digo que é inteligente, eu digo que tem facilidade, só não sabe utilizar. Inteligente é você persistir. Aí imagina uma pessoa não conhece o seu, sei lá, seu limite, suas qualidades e acaba perdendo oportunidades maravilhosas. Aí depois ela fala, pô, se eu tivesse me esforçado um pouco, se eu tivesse percebido, eu demorei para entender, eu não fui um aluno espetacular, fui um aluno normal, mediano, só com o tempo eu pensei, eu falei, eu quero isso. Aí por quê? Porque eu tenho dificuldade e eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio. Tem pessoas que gostam de ir para onde ela disse que se sente bem. Eu me sinto bem me superando. Esse é a minha forma de pensar. Então eu vou me esperando, sofro muito, apanho, só que eu penso que vai ter uma recompensa. E o melhor de tudo é esse processo de conhecimento, esse processo de evolução. Então, não perder, né? Imagina, uma das consequências é perder oportunidades maravilhosas. Uma. Existem muitas outras coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quais podem ser as consequências de não se conhecer, né? Não conhecer a si mesmo. Então, façam esse questionamento. Volta lá? Então, anotem essas 3, pensem bem. Lembrando que não existe, gente, eu estou só falando algo aqui que eu estou interpretando, mas o que vocês vão interpretar pode ser diferente, certo? Então, anotarem as 3 e vocês vão responder com calma, tá? Autoconhecimento, projeto de vida. Então, conhecer a si mesmo, né? E trabalhar o projeto de vida. Você já ouviu falar no termo autoconhecimento? Como é possível se conhecer? Existe uma forma, gente. Aqui eu vou passar uma para vocês. Olha só qual é. Como podemos nos conhecer melhor? Como? Há muitos caminhos na busca pelo autoconhecimento. Auto, né? Você se conhecer. Algumas pessoas buscam se conhecer ficando sozinhas, em silêncio, meditando. Outras procuram se conhecer observando relações e a forma como interagem com outras pessoas, a interação humana, né? Não existe um caminho certo ou melhor. Tá vendo aqui? É o que você vai escolher.
mas a observação de alguns aspectos sobre si mesmo podem ajudar. Leia os itens abaixo e reflita sobre se eles podem ajudá-lo a se conhecer melhor. Olha só, o primeiro é características. Quais são as características que você... São um conjunto de atributos físicos e psicológicos que nos diferenciam de outras pessoas e fazem de nós seres únicos no mundo. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Quando fala assim características, aí você pode pensar, olhar para você fisicamente, visualmente e aqui dentro, como você é. Então, isso é características suas. Ah, é chato. É falador, estou falando de mim, né? Estou falando minhas características. Ah, mas é amoroso? Sim. É uma pessoa que reconhece a qualidade dos outros? Sim. Evita falar dos defeitos, só fala quando pede geralmente opinião? Então, cada um tem um jeito. Ah, é meio bruto? É mais calmo? Fala muito alto, parece estar brigando? Não, já é muito calmo, fala baixinho. Então, são características, certo? Então, isso é uma de como se conhecer melhor, as características. Vamos lá para 2. A próxima é sentimentos. São respostas afetivas que nosso corpo e nossa mente geram ao interagirmos com outras pessoas e contextos. Fique atento, pois eles indicam o que nos faz bem e o que nos afeta negativamente, tá? Relacionamento, amizade, trabalho, tudo isso na escola, são os sentimentos envolvidos tanto com a interação quanto o contexto onde você está. Interesse, isso aqui é muito importante, é aquilo que desperta a nossa curiosidade e a atenção. Podemos desenvolver habilidades relacionadas aos nossos interesses. Então, pessoal, olha só, existem muitas coisas, mas o que faz despertar a sua curiosidade? Então, isso é o seu interesse. O que você quer, o que você almeja, certo? Então, o que vai te provocar isso, esse interesse que você precisa, certo? E mais um para fechar, falamos aí de características, certo? Sentimentos e interesses. E valores, isso aqui é muito importante. São princípios que valorizamos e almejamos em nossa vida. Eles dizem muito sobre quem somos e o que queremos. Então aqui, ó, vamos praticar. Olha só, copie no caderno as frases inacabadas. Gente, essa atividade foi mandada para vocês têm ela impressa, tá? Aqui eu só coloquei porque ficou legal de mostrar. Copie no caderno as frases inacabadas apresentadas a seguir, depois, usando as dicas acima, complete-as com suas características, sentimentos, interesses, necessidades e valores. O que nós acabamos de ver anteriormente aqui, ó, através disso. Então, aqui está explicando cada um, certo? Bom, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai copiar, lógico, né? Foi mandado para vocês, tá? Para copiar, mas se você não tiver, você copia. Mas o mais importante é que tem aí com vocês. Só vou ler a primeira, tá? Só para começar, o restante vocês vão continuar. E depois eu botei bastante espaço para responder. Eu sou uma pessoa tal. Eu me sinto tal por ser assim. Então, pessoal, olha só. Pensa. Eu sou uma pessoa alegre e me sinto bem por ser assim. Eu sou uma pessoa irritada. Eu me sinto mal por ser assim. Eu sou uma pessoa falante. Aí é difícil falar, se sente bem ou mal. Às vezes incomoda e às vezes é bom. Depende com quem você está conversando. Alguns vão dizer que é maravilhoso conversar com alguém que gosta de conversar, de falar. Outros vão dizer, nossa, tu fala demais, não fica quieto. Você nunca vai agradar a todos. Então vocês vão completar todas essas frases para se conhecer melhor, tá bom? Tem aí para vocês, foi mandado, todas as aulas têm atividades que estão sendo mandadas para vocês, vai ter impresso ou vocês vão copiar e vão responder com calma, sem pressão e não pensar que isso aqui, a pessoa me avaliou, eu respondi errado. Não, a professora vai olhar, a professora presencial, o professor vai olhar, vai analisar quais são as suas respostas e como você vai evoluir com o tempo. Então, o professor aí com certeza conhece bem suas turmas, né? E vai ter uma ideia de cada um. O mais brincalhão, o mais calmo, o mais tímido, o que gosta de estudar, o que já não gosta tanto, gosta de esporte.
tá bom? Então isso aqui é para começar, nós vamos ter várias partes e trabalhar sempre isso, o ser. É você se conhecendo aqui no primeiro ano. No segundo ano tem outra temática e no terceiro ano outra temática, tá bom? Então, ficamos por aqui e nos encontramos na segunda parte do ser. Até mais!